Neste momento eu quero compartilhar um vídeo, mais uma vez, com o pastor Eliezer. Ele traz uma informação importante e eu convido você a ficar até o final desse vídeo para que você entenda esta profecia. Porque nós sabemos que o diabo ele tem trabalhado através de agentes humanos para poder distorcer o sentido da profecia. Então, em Daniel capítulo 8, eu vou te mostrar o vídeo daqui a pouquinho, Daniel capítulo 8, fala da visão sobre um carneiro e um bode. Em especial, eu quero ler aqui, por exemplo, o texto, o versículo 8 e o versículo 9, e é rápido. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Veja que o versículo 9 diz: de um dos chifres saiu um chifre pequeno. É desse chifre pequeno que o pastor Eliezer vai tratar neste momento. E se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa. Então, quem seria esse chifre pequeno aqui do capítulo 8? Do capítulo 8 do livro de Daniel. E quem seria esse chifre pequeno aqui no versículo 9? Estava apontando para Roma ou estava apontando para Antíoco Epifânio? Fica até o final porque você precisa saber dessa informação. Você precisa ficar por dentro desta profecia. O pastor Eliezer vai passar 20 informações irrefutáveis para que você possa ficar blindado sobre essa questão. Então, e também sobre a questão das 2.300 tardes e manhã. Para onde a profecia estava apontando? Dias literais ou dias proféticos? Ano. Fica até o final e eu vou apresentar com você aqui agora o pastor Eliezer, à luz da Bíblia, ele vai te apresentar neste momento. Vamos lá? Vou acompanhar com você neste momento. Se você apresentar todos esses argumentos, ninguém vai conseguir contradizer. Ok? Vamos lá? Antíoco Roma. Por que não pode ser Antíoco Epifânio? Primeiro argumento. Porque ele surge depois do reinado dos 4 chifres gregos. Antíoco foi o 8º numa dinastia de mais de 20 reis, isto é, ele não estava nem na metade, já que você já deu checkmate. Daniel 8, e o verso 23, quando o anjo Gabriel está interpretando, o que ele diz? Vamos ver o 22 e 23. O ter sido quebrado e levantando-se 4 no lugar dela, significa que 4 reinos, que são as dinastias de Alexandre, Cassímaco, Ptolomeu e Seleuco, se levantarão na mesma nação, mas não com a mesma força. Aí ele vai dizer agora do chifre que nasce, o outro, né? Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara, e será entendido em adivinhações, fortalecerá na sua força e tal, vai fazer essa destruição, pisar os santos e o santuário e tal e tal. Quando é que ele surge? Quando? No fim do reinado. Pergunto, quando é que surge Antíoco Epifânio? Antíoco Epifânio é o 8º na dinastia de 20 reis. Ele não estava nem na metade. Como é que ele estava no fim? Você já começou, a pessoa já ficou... Como é que ele vai responder o quê? O texto é claro, está dizendo que foi no fim. Pronto, já ficou já sem resposta logo no primeiro argumento. Mas vamos para os próximos? Vamos. Segundo argumento. A palavra gadal, que é engrandecer-se. O carneiro engrandeceu-se, o bode engrandeceu-se sobremaneira, e o chifre tornou-se muito mais forte. Cria um vínculo linguístico de uma sequência. Você tem primeiro o carneiro, que se engrandece, depois o bode, e depois um chifre, ou seja, um reino, outro reino, e mais um reino. Você tem uma sequência linguística. Mas se isso não servir, você tem um terceiro argumento. Antíoco era um chifre à parte, não era um chifre à parte, perdão. Antíoco ele não era um chifre à parte, mas ele fazia parte de um dos 4 chifres gregos. Porque ele foi um rei Seleucida. Ele não foi um novo reino. Percebe? Você tem Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco. Cada um desses generais, depois dele, vieram outros reis que governaram essa dinastia. Vamos pensar aqui, vamos isolar a dinastia Seleucida. Então você tem que Antíoco Epifânio, ele foi o 8º rei da dinastia o quê? Seleucida. Foi um novo reino que surgiu? Então aqui você tem a dinastia Seleucida e dessa dinastia surge um reino. Ei, chifre não é reino? Mas peraí. Antíoco Epifânio não foi um reino à parte. Ele foi um reino dentro do chifre dos Seleucidas. Ele não foi um novo reino. Cheque. A profecia, diz o verso 19 e 26, é para o tempo do checkmate. É para o tempo do fim.
Antíoco Epifânio viveu antes de Cristo. E tempo do fim, você sabe, pós 1798. Apenas o ministério diário foi tirado. Sexto, o chifre profanaria o santuário por 2.300 dias, anos. Antíoco profanou o templo por 1.180 dias. Nem sequer 1.150 dias. Um erro de 70 dias. Checkmate. Como continuar? Sétimo argumento. Esse, para mim, é o melhor. Porque aqui no verso 11 do capítulo 8 diz: ele se engrandeceu contra o príncipe do exército, dele foi tirado o contínuo, e o seu santuário lançou por terra. E o verso 12: e o exército lhe foi entregue como sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra. Então, verso 13: depois ouviu um santo que falava, e o santo perguntou: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora? Que também é chamada de a desolação da abominação, a abominação desoladora. Ok? O anjo pergunta: as ações desse chifre em Daniel 8 é chamado a abominação da desolação, a abominação assoladora. Ok. Aí você vai para Mateus capítulo 24, verso 15. Mateus 24, verso 15. Olha o que diz. Jesus diz assim: quando, pois, virdes, isso é passado ou é futuro? Quando virdes, futuro, a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda, pronto. Jesus situou a abominação desoladora no futuro. Mas Antíoco morreu antes de Cristo. E agora? Checkmate. O indivíduo ele chega: não, isso aqui é Antíoco Epifânio. Aí você chega e diz para ele: peraí. Antíoco Epifânio foi aquele que então promoveu a abominação desoladora. E isso está aqui, está escrito, Daniel 8, verso 13. Ok? Só que Jesus disse: quando vocês virem a abominação desoladora, no futuro. E agora? Por isso que Desmond Tutu teve que desenvolver o princípio apoteosmático. Não, se cumpriu lá, mas se cumpre cá também. Mas veio aqui, mas vem cá também. Não. Sem enrolação. Jesus disse que está no futuro. Acabou. Entre a sua opinião e a opinião de Cristo, eu fico com a dele. Então, se é para o futuro, não pode ser Antíoco. Acabou. Melhor do que hebraico, né? Esse argumento. Fica aquele negócio todo de hebraico enrolando ali, falando. Vamos lá. Esse, para mim, é o melhor argumento. Próximo, oitavo. Destruiu e profanou o templo, de acordo com o verso 11. O chifre destruiu e profanou o templo. Antíoco ele só profanou. Agora Roma destruiu, no ano 70. E em seu lugar levantou o templo de Júpiter Capitolino, no ano 130. Nono argumento. Antíoco não conseguiu conquistar o sul, o Egito, de modo permanente. Em sua segunda campanha contra o Egito, em 168, porque disse que o chifre ia para o sul, para o ocidente, para o oriente, etc. E aí ele chegou lá, mas Pompílios, o embaixador romano, mandou ele abandonar. Disse: saia daí do Egito ou sofra as consequências. Ele: sim senhor, estou saindo agora mesmo. Isso é quem conquista? Foi um fraco. O Pompílios, o romano lá, Pompílios Leanos, disse: saia daí. Ele disse: eu saio agora mesmo, meu senhor, estou saindo. Décimo argumento. Antíoco empreendeu uma guerra em Elão, no Oriente, no ano 163, mas foi frustrado em seus planos e morreu logo depois, deixando seu reinado em desordem. Então não foi grande como o texto diz. O chifre era grande, ele fez muitas coisas. Não teve êxito em sufocar a revolta dos macabeus na Judéia. Um ano antes de sua morte, os judeus reocuparam Jerusalém, porque disse que ele ia se engrandecer para a terra gloriosa, né? Jerusalém. E eles rededicaram o templo para todos os efeitos práticos recuperar a sua independência. Então ele não teve êxito também na terra gloriosa. Roma teve. Que quando Jesus nasceu estava sob o cativeiro romano e que inclusive destruiu o templo. Roma, ao contrário, em suas conquistas, ele conquistou Cartago, Egito no sul e anexou a Ásia Menor, a Síria e a Mesopotâmia no Oriente, no ano 65 a.C. e colocou a terra gloriosa, a Palestina, sob seu domínio. Então, perfeitamente cumpre-se a profecia com Roma, mas o Antíoco ele não conseguiu fazer. E Roma conseguiu. O que mais? Antíoco ele não se levantou contra o príncipe dos príncipes, que está lá no verso 11. Porque Jesus não era nem nascido quando Antíoco viveu. Mas Roma se levantou contra o príncipe dos príncipes, inclusive matou Jesus, não? O chifre cresceu para o Oriente. Isso aqui é importantíssimo, outro checkmate. Você chega assim para o camarada e pergunta assim: aqui diz que o chifre ele cresceu para o Oriente, para o Sul e para a Terra Gloriosa. A Terra Gloriosa, Jerusalém. Para o Sul, Egito. E para o Oriente, quem foi? Aí ele vai: não, mas não. Ele era do Oriente. Ele cresceu contra ele mesmo, foi? E agora? Porque o Antíoco, ele era do Oriente.
Como é que ele vai crescer para o Oriente? Vai crescer contra ele? Então, mais um problema para eles. Quinto argumento, verso 26, claramente afirma tratar-se de dias e não de sacrifícios. Presta atenção no verso 26 do capítulo 8. Quando o anjo Gabriel está dando a interpretação, capítulo 8, verso 26, diz assim: a visão da tarde e da manhã, ou seja, às 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. A visão, Daniel, da tarde e da manhã que foi predita é verdadeira. Tu, porém, fecha a visão, porque daqui a muitos dias se cumprirá. Então, ela tem que ver com dias. Refere-se a dias muito distantes. E não a sacrifícios distantes. 16º argumento. Não há referência em todo o cânon veterotestamentário ou neotestamentário que associe o termo tarde e manhã com holocaustos, mas sempre na ordem inversa. Manhã e tarde, isso aqui eu também já expliquei. As únicas referências onde esses termos aparecem nesta ordem, tarde e manhã em Daniel e na criação do mundo. 17º argumento. Paulo, esse nome aí, eu acho que é Kurdec, ele diz o seguinte, ele é um dos maiores hemerologistas conhecidos, e ele fala o seguinte: havia um calendário judaico, no calendário judaico, 6 espécies de anos diferentes. Olha que interessante isso aqui. E havia os anos que eles, com relação ao número de dias, havia os anos que eram comuns de 12 meses, que eram chamados regulares, de 354 dias. Havia os anos chamados abundantes, com 355 dias. Os anos defectivos, que tinham 356 dias. Os anos embolísticos, que tinham 13 meses, o Veadar, né, com 384, 385 e 386 dias. Ora, se o pretendido período em que se perdurou a profanação do templo fosse um dos anos regulares, nós teríamos 1.062 dias. Não bateu com os 1.150 que eles propõem. Mas se fosse com os anos abundantes, 1.065, não bate. Vamos pegar os anos defectivos, 1.068 dias, também não bate. Vamos então ver os anos embolísticos. Aí você tem 1.152, 1.155 e 1.158. Nenhum bate. Deus é exato. 18º argumento. Outra coisa que se observa. Para uns o período é de 3 anos, para outros é de 3 anos e meio, mas para todos o período não é exato. E tem de ser encurtado ou ampliado para chegar aos 1.150 dias. 19º e penúltimo argumento. A interpretação de que 2.300 dias refere-se a 1.150 dias literais teve origem com um camarada chamado Porfírio. Ele era um sofista, inimigo do cristianismo, tá? Seguidor das ideias de Hipólito, que foi o primeiro a identificar o chifre pequeno, como Daniel 8 com Antíoco IV. E em sua obra, olha a obra que ele fez, onde ele descreve que o Antíoco Epifânio é, portanto, esse chifre. Olha o nome da obra: Contra os Cristãos. A obra? Contra os Cristãos. E é o que nos informa Jerônimo, ok? E o último argumento, diz o verso 12, que o chifre pequeno deitou por terra a verdade. Antíoco não conseguiu deitar por terra a verdade. As tentativas que ele fez foram infrutíferas. Ao contrário disso, para combater a helenização, você teve ali um período dos maçoretas e, na verdade, os judeus eles se fortaleceram, foi muito mais quando Antíoco ele empreendeu as suas investidas contra os judeus. Bom, tendo em vista que a passagem é profética, assume-se pelo princípio bíblico de ano, trata-se dos 2.300 anos, e como não existia mais um santuário aqui na terra, óbvio, refere-se a um santuário celestial. Portanto, essa ponta pequena jamais pode ser interpretada como Antíoco. Guilherme Miller acertou na data. Ele só errou o evento. Era o santuário celestial que estava sendo purificado. Falar sobre as 2.300 tardes de manhãs é um outro tema, a explicação deste, mas ficou claro para você? Deu para entender? Essa é a nossa base, nossa identidade. Nós surgimos para proclamar que há um santuário no céu. Muito bem, Deus seja louvado por mais informações aqui com o pastor Eliezer. Eu disse que o canal é um canal de bênção, é onde estudamos a Bíblia, temos estudo bíblico, temos profecia, teologia com os pastores aqui. Então, eu espero que você tenha aprendido com essas 20 informações que o pastor Eliezer compartilhou neste momento. Eu espero que você tenha pegado aí a caneta, tenha notado essas informações muito importantes. Veja que em período de tempo, as 2.300 tardes e manhã é a maior profecia que a Bíblia registra. E ela teve seu cumprimento exatamente a partir no ano 1844.
Então, a ponta pequena, ela aponta exatamente para Roma e não para Antíoco, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Eu espero que você compartilhe essas informações para mais pessoas. Que Deus te abençoe.